A conversa com o analista José Gama. Muito boa tarde, bem-vindo. Este recuo do governo denota alguma precipitação sobre o anúncio da retirada da subvenção? Pronto, o governo está a negociar com os sindicatos, teve de fazer certas considerações e, pelo menos aqui há um ponto em comum, é que as partes reconhecem que há necessidade de haver atualização dos salários, do salário mínimo em Angola. Pelo menos já é um ponto positivo quando as partes estão em sintonia. Agora precisam debater qual é o salário mínimo que pode haver. O governo traz aqui umas propostas que são diferentes em relação àquela que os sindicatos apresentam. O governo propõe salários mínimos que sejam diferenciados em função da dimensão das empresas, né? Que elas vai de acordo com as microempresas, pequenas empresas, as médias empresas e as grandes empresas. E os sindicatos propõem de uma outra forma, propõem um valor inicial de 240 ou 230 ou 245 mil kwanzas e também um valor flexível proposto em negociações posteriores de 100 mil. Agora, eles precisam debater para ver se anulam esta divergência, porque a forma como o governo está a propor salários em função das empresas, isto promove depois desigualdades sociais. Vamos ter um médico num hospital de grande dimensão a ganhar um salário, um outro num posto médico a ganhar um salário mais baixo, e independentemente da especialidade de cada um, ou se a especialidade deles for a mesma. Então, esta receita, penso que de se pagar salários em função das empresas pode não resultar muito bem em Angola, embora que perceba-se que o que ele quer fazer quer fazer aquela comparação. Uma empresa como a Sonangol, né, que é considerada as grandes empresas, ela gera, produz receitas e está habilitada para pagar salários altos. Há aquelas empresas que não produzem receitas, provavelmente que não estejam habilitadas para pagar estes salários também semelhantes ao que uma Sonangol iria dar. Mas a questão é que nenhuma das empresas, mesmo as que produzem e as que não produzem, os salários depois vêm das finanças. Os salários não vêm diretamente dos cofres das empresas. Ela vem do orçamento geral do Estado, que é a combinação depois de tudo que o país se produz. É este, pelo menos, o nosso entendimento. Mas aliado ao que disse aqui, ao tudo, não é? A tudo que disse aqui, a pressão social não terá pesado nesta medida, não é? Nesta decisão de governo querer adiar a subvenção à gasolina, pelo menos aos taxistas e mototaxistas? Sempre que o governo está a viver dois problemas ao mesmo tempo, que é este dos salários mínimos e também a questão da subvenção aos combustíveis. Um está relacionado ao outro, há uma ligação de interdependência entre os dois. Eu creio que também terá pesado o governo fazer este recuo, porque são vários anúncios de greves que tivemos por parte dos sindicatos. Se os sindicatos promoverem uma greve, o governo ao mesmo tempo retira a subvenção aos combustíveis dos taxistas. O que é que vai acontecer? Estes automaticamente vão aderir à greve daqueles também que estão a exigir a atualização dos salários. Então o governo estaria aqui com dois problemas. Ele prefere adiar, pôr ainda um de parte
e tentar resolver esta questão dos sindicatos que estão a exigir a atualização do lado dos seus ordenados. Ok, mas custará caro ao Estado mais 15 dias de subvenção? Bom, o Estado, que nós entendemos, o Estado precisa de verbas, precisa de fundos. E a fórmula encontrada é retirar na subvenção aos combustíveis. Esta é a fórmula que ela encontrou. É um dinheiro que poderia lhe servir para alguma finalidade, portanto, pode pesar. E vale lembrar que nós estamos a pôr em marcha algumas receitas ou programas que foram exigidos pelo FMI, que é de cortar os preços dos subsídios, fazer cortes de aumento de impostos e etc. São aquelas medidas chamadas neoliberais, que no fundo são também medidas de austeridade. Já se fez isso em Portugal, já se fez isso em vários países, embora que o FMI não tenha assim não há assim grandes referências positivas que deram produtividade a essas receitas que eles dão. Elas no papel são boas, mas nas práticas o que tem provocado é desgaste dos governos, que depois acabam por cair. Vimos isso em Portugal quando o Partido Social-Democrata antes governava, que tinha essas quedas a cair por causa dessas receitas, essas propostas neoliberais. E é praticamente o que Angola também está a observar, essas medidas de cortes. O presidente dos Santos, no passado, evitava muito ir para este caminho, porque este caminho depois promovia a contestação social. Por isso é que os Santos conseguia controlar a população, não tínhamos ninguém a lhe contestar pela subida de preços, pelo custo de vida, como estamos até agora. Ele controlava isso, mantendo, não aderindo a estes pacotes que o FMI propõe, que é de cortar subsídios, implementar o IVA, essas medidas todas que o presidente Lourenço está aqui a promover. Agora, voltamos, já falou aqui um bocadinho sobre o salário mínimo anunciado executivo, mas gostaria mesmo que fosse um pouco mais extensivo no Dia Internacional do Trabalhador. O governo diz estar a preparar-se para, a curto prazo, aprovar o salário mínimo nacional. É possível pensar-se que se trata apenas de um discurso político, José Gama? Estamos no mês do trabalhador, e num mês como esse há necessidade, sim senhora, do governo ponderar o seu discurso, e é um mês que se vai falar sempre do trabalhador, e ao falar do trabalhador não há como não tocar na questão dos salários, dos subsídios. Portanto, é um mês que a atenção a esta classe é ainda mais duplicada. Não sei se estão a conseguir me ouvir. Agora sim. Pois, dizia que, tendo em conta que estamos no mês dos trabalhadores, e o tema do mês, até o final, que é o dia 31, vamos sempre falar dos trabalhadores. É um mês de reflexão. Portanto, o governo sente que tem de se refazer e adotar um discurso que possa ser do interesse também do próprio trabalhador, e pôr de parte aquela retórica que estava assim um pouco renitente em querer atender às exigências também dos funcionários e dos sindicatos. José Gama falou aqui inicialmente que percebe-se que há vontade, pelo menos do governo, em sentar e resolver esta situação das centrais sindicais. O facto de o Executivo anunciar que vai mexer no salário mínimo nacional significa que tem vontade, efetivamente, de sentar à mesma mesa com as centrais sindicais?
ele tem vontade, sim senhora, mas a linguagem quanto ao salário mínimo das duas partes não é a mesma. Cada um tem uma proposta. A proposta que o governo apresenta ainda não satisfaz a classe laboral. Aí é uma proposta que ainda pode, mais à frente, levar com que esses sindicatos possam sair às ruas, mas o que o governo está a procurar fazer é, pelo menos, mostrar às pessoas que ele não está interessado. Está interessado, já deu um passo hoje, pode dar mais um outro passo daqui a 1 mês, 3 meses e por aí fora. Mas está interessado, mas ainda não conseguiram as partes atingir uma meta comum. As duas partes reconhecem que há necessidade de fazer o ajuste do salário mínimo. Agora, estão na diferença, falta a questão do salário ideal. Nós estamos aqui a viver problemas de inflação na ordem de 24%. Há muitos anos que o salário mínimo em Angola não é atualizado e, por norma, este elemento deve ser atualizado anualmente. Como não é isso que está acontecendo com o governo em Angola, então o sindicato precisa de chamar a atenção ao governo para ele, pelo menos, se comprometer para que doravante passem a fazer a atualização anual e que não tenha mais que ser os sindicatos ou os trabalhadores a irem para as ruas ou ameaçarem de greves para que haja este ajuste. Uhum. Falando em greve, a segunda fase terminou, as centrais sindicais já pensam numa terceira fase da greve. O governo volta e meia diz não ter dinheiro. Que concertação poderá ser feita para que o salário mínimo vai ao encontro das expectativas? Os sindicatos programaram desde finais do ano passado uma estratégia que é de uma greve com 3 etapas, né? Já passou a primeira, estamos agora a observar a segunda e agora para o mês, início do próximo mês, deverá ir para a terceira fase. Isto caso o governo não satisfaça também o pedido ou aquilo que eles estão a exigir. Agora, estão me ouvindo? Sim, sim. Pois. Agora, da parte do governo, tem que se fazer o governo procurar ser o mais aberto possível. Se não consegue, sente-se que há uma dificuldade dele pagar o salário mínimo que estão a exigir. O governo também está numa situação de aflição. Se nós pudermos ou lembrarmos que o presidente recentemente foi à China, praticamente quase que foi implorar por mais empréstimos, o nosso petróleo, assim que é produzido, ele vai logo para pagar dívida à China. Então, estamos numa situação que é diferente ao passado, em que estamos a produzir e temos automaticamente petróleo. E veja que o governo, nesse momento, está numa situação, está com um PIB de 100 e tal bilhões, e o nosso PIB de hoje está igual àquele que tivemos em 2008, 2009, foi a altura que Angola estava a observar o boom econômico. Agora, a diferença é que, neste momento, nós temos despesas acrescidas porque temos o petróleo, a produção petrolífera, toda ela já comprometida para pagarmos uma dívida bilionária que temos com a China. Eu penso que é por aí que o governo não consegue fazer a atualização do salário mínimo para poder corresponder com aquilo que os sindicatos estão a lhe exigir. Agora, é uma questão dele negociar bem, conversar, pôr o corrente, informar e determinar uma altura em que ele pode também fazer este ajuste. Pode não ser agora e ele dizer, ok, vamos lá ver, até próximo ano eu vou pagar quase 40% ou 30% da dívida com a China e aí vou estar capacitado para poder providenciar um salário mínimo conforme os sindicatos estão a pedir. É uma questão de negociação e de
e de diálogo por parte das duas partes, sobretudo por parte do governo, que é a parte que tem o poder de determinar o salário mínimo ideal para o funcionário. Angola precisa seguir em frente, sem depender desses dirigentes prepotentes, autoritários e arrogantes, que usam da força para se perpetuarem no trono. Vende aí a farsa de que o país tem dono, esquecendo-se que o verdadeiro soberano é o povo. São perto de meu século de independência, dependendo de políticos, partidos, fanáticos. A transição não acontece, porque o poder em Angola é um negócio. A suposta Constituição Democrática é apenas uma fachada. Quem fala a verdade sofre retaliação. As liberdades são reprimidas. O povo cansado precisa assumir o seu destino através dos seus ativos e da luta não violenta, com coragem e sabedoria. Não se entende como uma juventude, sendo uma maioria, se conforma com esta ditadura ou tirania. Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética.